da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra, que é santa, bendita e eficaz. Nos ensina através do teu Espírito Santo a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos meditando sobre escatologia, o livro do Apocalipse. E para você entender o Apocalipse, nós temos que entender também o livro de Daniel, Zacarias, Joel, que são livros escatológicos. Mateus 24 e 25, Lucas e Marcos, outros textos da Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia do Gênesis do Apocalipse tem textos escatológicos. Mas nesse texto aqui, direcionado às igrejas, nós já falamos na ministração passada sobre escatologia, que existe a escatologia histórica das dispensações e eras da igreja aqui no mundo. A igreja está vivendo cada período de tempo de uma maneira. E essa igreja de Esmirna era uma cidade próspera na Ásia Menor. Era uma cidade que o Império Romano tinha investido ali, era uma antiga rota comercial, e tudo ali era bênção. A igreja foi edificada ali, apesar de constante perseguição. Ela era uma igreja firme, uma igreja que não perdia o seu amor a Cristo, não deixava de ser fiel a Cristo. E nós vamos aprender muito nessa igreja aqui, irmãos, porque sabe o que acontece? Primeira coisa que você vê nesse texto, o Senhor Jesus escrevendo ao anjo, ao pastor da igreja, que está em Esmirna, ele se revela como o Senhor soberano. Ele diz assim: eu sou o primeiro e o último. No texto original diz: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim de tudo. Eu comecei tudo e vou acabar com tudo. Deus começou a igreja na eternidade, só que a igreja visível que nós vemos hoje, um dia ela será arrebatada. Ela será arrebatada para estar eternamente com o Senhor nos céus. Então, quando a gente olha essa questão da revelação do Senhor Jesus Cristo, está dizendo assim: olha, vocês fiquem precavidos, porque eu sou o primeiro, o último. Eu estou aqui para falar para vocês que eu fui morto, mas revivi, e estou vivo, sentado à destra de Deus. Então a igreja de Esmirna era uma igreja que tinha as pessoas sofredoras. Era uma igreja onde as pessoas, não, embora sofrendo perseguição, alguns sendo triturados, mas não deixaram de ser fiel a Deus. Olha que diz aqui o versículo 9 para você entender. Você que acha que sofre, que ninguém tem dó de você, que você é um coitadinho, uma santinha, um santinho. Olha o verso 9 dessa igreja aqui, no capítulo 2. Deixa a sua Bíblia aberta para você aprender com a igreja de Esmirna. Olha o versículo 9. Eu sei as tuas obras, eu sei o que você faz, eu sei quem você é, eu sei o que você pratica, eu sei tudo isso. Sei tudo isso, Jesus está falando. Eu sei que você é um bom obreiro, eu sei tudo isso. E tribulação, ninguém quer passar por tribulação nessa vida, mas esse bom obreiro passar por tribulação, a igreja passar por tribulação. Sei as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu é rico. Irmãos, o sábio Salomão diz em Provérbios 15:6 que na casa do justo há um grande tesouro, mas a paga dos perversos, ou a renda dos perversos, como ele coloca lá, é de tribulação.
Quando a gente olha, muitas vezes, as pessoas, né, progredindo, mas eu estou passando tribulação. Jesus falou, no mundo tereis aflição. A tribulação faz parte da vida. Tanto o justo como o injusto passa tribulação. Só que a tribulação do perverso é diferente, é para castigo. A nossa tribulação é para nosso aperfeiçoamento, para nós melhorarmos. Então o Senhor Jesus Cristo aqui, esses crentes, embora perseguidos, Ele apresentou como conquistador da vida. Olha, diz aqui, ó, tu és rico, e a blasfêmia do que se diz judeus, e não são, mas são sinagoga de Satanás. O que essa frase quer dizer? Primeira coisa que eu vejo nesse versículo, a eternidade de Jesus. De eternidade a eternidade, Ele é Deus, está com Deus, é o Filho único de Deus. Só que Ele se revelou em carne e osso para salvar a humanidade. Assim como Ele instituiu a igreja de Pentecoste, um dia Ele virá buscar a sua igreja. Nós temos que estar preparados para o arrebatamento da igreja. Essa eternidade com Cristo é a vitória sobre a morte que nós temos. Então, quando você começa a olhar esse texto, você começa a ver agora o versículo 10. Não temas das coisas que hás de padecer. Ninguém gosta de sofrer, mas não é para temer. Veio perseguição, veio angústia, veio tristeza, veio, mas não é para você temer isso. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis a tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Entenda uma coisa: todos os estudantes da Bíblia Sagrada chegam à conclusão que esse pastor aqui era o pastor Policarpo, discípulo do apóstolo João, que foi, hoje se comemora 1864 anos que ele foi morto, queimado, o primeiro cristão a ser queimado vivo, porque ele foi intimado a negar Jesus. Ele disse assim: olha, eu sirvo a Jesus há 86 anos, Ele só me fez bem, como que eu vou negar aquele que só me fez bem? E ele foi o primeiro cristão a ser amarrado em um poste, como se fosse uma cruz, já com zombaria. Amarraram ele, passaram betume, da onde sai o petróleo, que é o petróleo, tocaram fogo. Diz a história que ele queimou a noite toda, até os ossos foi consumido pelo fogo, mas não negou a Jesus. Nós não vamos passar por isso, essa perseguição. É impossível chegar aqui. Mas as pessoas hoje são muito dodói, meu irmão. Qualquer coisa, os irmãos e irmãs estão com dodói, porque, irmãos, você não sabe o que é perseguição. Você não sabe o que é sofrer por amor a Cristo. Você não sabe o que é padecer por amor a Cristo. Nesse momento, nos países comunistas, e mesmo aqui na América do Sul, tem gente sofrendo por amor a Cristo, tentando que, se ele estivesse no seu lugar aí sentado, ele estava dando glória a Deus. E nós, irmãos, temos toda a liberdade de cultuar a Deus, de glorificar a Deus, e muitas vezes nós calamos nossos lábios diante do Senhor. Então, quando a gente olha essas questões, o Senhor autoexistente, sabe todas as coisas, conhece tudo o que se passa na nossa mente, no nosso coração. O Senhor Jesus Cristo diz aqui no versículo 10, olha, vai ser lançado em prisão, você ser lançado em prisão, como lançaram muito. Policarpo um deles. Nega a Cristo, não nego. Você vai ser queimado, não tem problema. Não tem problema. Eu vou ser queimado, mas a minha alma está no céu com o Senhor. E ele diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meu irmão, o que eu aprendo com isso? A coroa da vida só depende de mim. A minha fidelidade, a minha perseverança em seguir a Cristo. Não importa qual seja o preço que eu tenha a pagar, não importa qual seja a dor que eu tenha que sofrer, eu tenho que seguir a Cristo. Eu tenho que seguir a Cristo. Eu tenho que perseverar com Cristo.
A escritora de hinos, que você encontra vários hinos no nosso cenário, nos salmos e hinos e no cantor cristão, a Jane Crosby, ela ficou cega, e quando ela ficou cega, foi que ela escreveu os melhores hinos que ela escreveu na vida dela. O cara dizia assim: eu fiquei cega, não enxergo, mas eu sinto dentro de mim um Jesus que eu amo. Ou muitas pessoas, por qualquer coisinha, motivo de abandonar a fé, motivo de não cultuar a Deus, motivo de ficar de beicinho virado. Irmãos, você tem que ser fiel até a morte. A coroa da vida depende de você e da sua fidelidade. Você tem que ser fiel, perseverar. Estou gemendo, estou chorando. Quantas vezes eu vim pregar nesse púlpito aqui em 2017, aqui os irmãos lembram disso, tortinho assim, ó, por causa do nervo ciático, mas eu não deixei, porque eu tinha certeza de uma coisa: se Deus não me curar na igreja, em casa que Ele não vai curar não. Ah, pastor, estou com dor no pé, estou com dor nos... Irmãos, a maior dor sofreu o teu Salvador lá na cruz do Calvário para te salvar. Agora depende, você tem que depender da sua fidelidade para você alcançar a coroa da vida. Diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que eu aprendo com isso, irmãos? Jesus se identificou com essa igreja como o Senhor eterno, como aquele autossuficiente, como aquele que é dono de tudo, que é o Senhor eterno, aquele que tem domínio sobre a morte, aquele que tem poder para curar, para salvar, para libertar, aquele que tem poder nas mãos de fazer infinitamente mais do que pensamos, e aquele que venceu a morte. Pensa numa coisa: o cristão não morre, irmãos. Mais uma vez eu vou falar isso, porque a pessoa fala assim: o irmão morreu. Não, o irmão não morreu, não. O corpo do irmão foi para a sepultura, que isso é de Deus. O cristão não morre. O verdadeiro cristão sai dessa vida perversa para uma vida melhor. E não fica dormindo também não. Ele fica consciente. Ele vai viver eternamente com o Senhor. Ele sai deste mundo perverso e vai já para os braços do Senhor. Por isso que Paulo dizia assim: melhor é partir e estar com Cristo. Você dorme na sua cama. Se você hoje expirar seu corpo, Jesus recolher a sua alma, o seu espírito, você está com Ele, seu corpo volta para a terra, porque a terra deu, vai voltar para a terra. Mas a sua alma, o seu espírito está com Deus, ou está do outro lado. Ou está com Deus, ou está do outro lado. Que outro lado é esse, pastor? O inferno. Que as pessoas têm medo de dizer, mas o inferno está esperando muita gente com a boca do caldeirão aberta. Então que a gente olha nesse texto aqui: o Senhor venceu a morte, o Senhor nos deu a vida. O Senhor, Ele chama agora a nossa responsabilidade, porque Ele, além de nos conhecer, Ele visita a cada um de nós, a cada momento de nossas vidas, e principalmente no culto de adoração. Irmãos, cada momento de adoração, Jesus está presente. Então o que eu vejo com isso, irmãos? O Senhor Deus, Ele é, a sua presença é notável na igreja. Só que existe um problema, irmãos. Olha o que diz o versículo 9 para você entender: eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia que se diz judeus, e não são, mas são sinagoga de Satanás. Ali tinha os crentes fiéis, mas tinha também o joio. Diziam que eram judeus. Olha, está escrito na sua Bíblia aí, não é na minha, na sua Bíblia está escrito, e na minha também. Blasfêmios que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Aonde existe o servo de Deus, tem filho do capeta junto. Vamos deixar isso bem claro. Satanás não brinca de ser capeta. E se ele puder colocar capeta do seu lado, ele vai colocar. Não vai deixar Deus colocar um filho de Deus do seu lado, não. Ele vai tentar colocar um capeta do seu lado. Agora, se você for cristão fiel, você vai ter o privilégio de ter do seu lado alguém fiel a Deus também. Mas nessa igreja, uma igreja que
que Jesus se manifesta, mostra para eles, ó, aí no vosso meio, veja bem, eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu é rico, e as blasfêmias que diz judeus não são, mas são sinagoga de Satanás. Então eu vejo o joio no meio do trigo. Lá em Mateus capítulo 13, Jesus contou uma parábola sobre isso. Que o homem semeou um campo de trigo. À noite, quando dormia, o que o capeta fez? Foi semear o joio. Irmãos, a história da igreja está repleta de pessoas que pareciam crentes, davam testemunho de cristãos, mas não eram cristãos. Às vezes você olha para uma pessoa, de manhã eu disse na escola dominical aqui, falando sobre materialismo. Certa feita veio um pastor pregar, um pregador, e pregou. Falei, meu Deus, esse camarada é um homem de Deus. Aí conversando com o irmão lá na Volkswagen, falou assim, rapaz, na nossa igreja, no nosso campo, aí esse camarada está proibido de pregar. Por quê? Por causa disso. Eu falei, rapaz, e o cara falou assim, rapaz, nem tudo que brilha é ouro não. Irmãos, o joio está do seu lado. Você é trigo. Às vezes do seu lado tem um pé de joio. E joio e trigo, se arrancar o trigo, se arrancar o joio, vai machucar o trigo. Porque tem muitos pés de trigo. Tem muitas pessoas, irmãos, tem muitas pessoas que, sabe, ela tem uma amizade tão grande com o joio, que se arrancar o joio, machuca ela também. Essa é a verdade. E tem pessoas que se dizem cristã, mas não são cristã, e tem mais amizade com o joio, e forma o grupo do joio. Aí disseram para Jesus, vamos arrancar o joio. Não, quem vai fazer a separação é os anjos, é na colheita final. Então você como cristão, e eu como cristão, devemos ver, somos trigo e joio. Pastor Alceu Pires tem um hino sobre isso. Tu és joio ou é trigo na casa do Senhor? Se é joio, você vai ser lançado no fogo. Se é trigo, vai ser recolhido do celeiro do Senhor. É a parábola de Mateus capítulo 13. Aqui nesse texto aqui eu vejo isso. Tem um povo que suporta tribulação, tem um povo que é provado, tem um povo que Jesus fala assim, você diz que é pobre, mas você é rico. Só que tem um detalhe, no meio dessa igreja, tinha o joio também. E é interessante, irmãos, que o joio, ele não suporta a prova. Ele não suporta ser chamado a atenção. Ele esperneia, é que nem cabrito. Você talvez nunca viu matar cabrito e carneiro, eu já vi matar os dois. O carneiro só sai lágrima do olho dele, mais nada que isso. O cabrito faz um escândalo, que eu vou dizer uma coisa, com quilômetros de você ouve o berro do bicho. A mesma coisa é o joio. O bicho grita, berra. Irmãos, cuidado, irmãos. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem que ter controle sobre as suas emoções, sobre a sua vontade, sobre a sua vida, sobre a direção que você toma. Irmão, cuidado com isso. Então você vê aqui os falsos crentes da igreja de Esmina, não faziam parte da congregação, faziam, mas não eram os fiéis, eram os infiéis. Aquelas pessoas, irmãos, só estavam ali fazendo número nessa igreja. O que eu aprendo nessa pequena carta aqui dessa igreja, apenas 5 versículos, 4 versículos, aliás. Que, irmãos, nós vivemos dentro de um contexto, como vive a igreja hoje. Nós aprendemos sobre a questão do materialismo. Existem 2 sistemas antagônicos. O sistema do materialismo que rege o mundo, os seus conceitos, ideologia e filosofia. E existe o sistema que rege a igreja, com a sua ética e a sua moral. O sistema do mundo é antagônico contra a igreja. E a igreja, o sistema da igreja, é antagônico contra o sistema do mundo. Agora você vai ver que essas pessoas aqui, Policarpo, foi julgado de ser queimado,
Nega Jesus? Não nego. Ele me serviu há 86 anos, só me fez bem. Como vou negar ele agora? Vai ser queimado, não tem problema não. E quando a gente fala questão, irmãos, sobre Jesus Cristo, a divindade do Senhor Jesus Cristo, você vai ver uma coisa, irmãos. O Evangelho de João, que é o Evangelho da contemplação, da grandeza, da nobreza de Cristo, começa lá. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O Evangelho da contemplação. Quando a gente olha essa igreja, você tem que ver uma coisa, irmãos. Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja, é Ele que dirige a igreja, é Ele que faz tudo pela igreja. Quando a gente olha essa questão do Senhor Jesus Cristo e a sua amada igreja, eu quero ver com você uma coisa. A aparência de cristão não diz nada. A aparência de cristão não diz nada. Você pode ver muitas vezes pessoas bem vestidas, pessoas que se parecem cristão, mas não são cristãos. Não estou dizendo com isso que o cristão tem que andar de qualquer jeito, não. Tem que andar bem vestido e tem que andar como cristão realmente. Mas só que a aparência de cristão, cantar como canta, existe uma diferença entre louvar a Deus, celebrar a Deus e cantar. Diz para mim, hoje no Brasil, quem canta melhor que Zezé de Camargo? Ninguém. Só que canta para o mundo. No mundo gospel, aí quantas pessoas você vê cantar bem, mas o testemunho não tem testemunho. E às vezes tem a aparência de cristão, mas não é cristão. Então nessa igreja nós vemos as pessoas que se diziam cristãs e as pessoas que não eram cristãs. Então quando a gente olha essa questão da aparência, é um problema seríssimo. Por quê? Porque muitas pessoas, irmãos, vivem o cristianismo de aparência. Quando chega na hora da prova dos 9, como existia antigamente na matemática, que hoje não existe mais, quando você vai fazer o 9 fora nada, você vai ver muita gente aí não passar na prova dos 9. Então o que acontece? Você não pode ter uma questão na essência. Aqui no meio dessa igreja aqui, Jesus já sabia, olha, eu sei as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu é rico. E as blasfêmias que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temos senhor para descer, eu vou colocar a prova. Só que as pessoas que não são cristãs, nesse momento não passam na prova. Eles caem fora, negam Jesus e caem fora. Por que isso, irmãos? Porque a fidelidade, a nossa fidelidade a Deus é manifesta pelas nossas atitudes em qualquer situação da nossa vida. A nossa fidelidade a Deus é manifesta pelas nossas atitudes em qualquer situação da nossa vida. Você não é cristão em um culto apenas. Você é cristão em qualquer situação da tua vida. Irmãos, essa igreja de Minas nos dá um ensinamento profundo sobre isso. Olha o que diz o versículo 10. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Olha, vocês vão ser tentados, vocês jogados na prisão para ser tentado, vocês vão ser presos para ser tentado, não sei se era julgado ou ia apanhar, com certeza ia apanhar aquela quarentena, 39 chicotada, porque não podia dar 40, era só 39, mas com o rei, não sei qual que era a situação, eles iam ser tentados, mas não temas, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Por que isso, irmãos? Há duas qualidades de povo dentro das igrejas. Presta atenção no versículo 10. Versículo 10. Não temas coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que seja tentado, terem tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Primeira coisa que você vê aí, o diabo persegue o povo de Deus. A pessoa chega, pastor, tudo bem? Na guerra. Se você não estiver guerreando contra o mal está guerreando contra você. Pedro falou assim, ó, Satanás anda ao vosso derredor como um leão, rugindo, procurando alguém para que possa tragar. A nossa luta
é dia a dia, é hora a hora, é momento a momento. A cada momento da nossa vida, nós temos que lutar com todas as nossas forças, mas nós temos um Senhor que nos capacita, um Senhor que nos orienta através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, aquele Senhor que nos sustenta pelas nossas mãos fracas e falhas, e diz assim: eu estou contigo em qualquer momento da sua vida. Você vai para a prisão, vou estar com você. Você vai passar pelo fogo, vou estar com você. Você vai passar pelo rio, não vai te submergir, não vai te afundar não, porque eu vou te segurar pela tua mão. Oi, irmãos, o cristão verdadeiro, ele é diferente. O diabo está tentando, o diabo vai colocar a prova, você vai vencer a prova, porque maior que está com você do que está no mundo. É, pastor, mas a prova é dura, já faz tanto tempo. Irmãos, Pedro fala assim, ó: sofrimento igual ao vosso, vossos irmãos estão passando pelo mundo todo. Está lá em 1 Pedro capítulo 5. Você começar a ler lá depois do versículo 7 em diante, você vai encontrar isso. Então o diabo, ele persegue o povo de Deus. Irmãos, se alguém está perseguindo você, aquela pessoa, às vezes, ela está sendo um instrumento usado pelo adversário. Às vezes, essas pessoas são pessoas próximas da gente, irmãos. São pessoas próximas da gente. Tão próximas que você fala assim: mas não é possível. São pessoas usadas por Satanás, são instrumentos que ele vai usar para perturbar a tua mente, teu coração, colocar fofoca no teu ouvido, colocar contenda, ira, amargura. Cuidado com isso, irmãos. O diabo sabe como tirar a sua paz, o diabo sabe como trabalhar para tirar seu sossego, tirar a sua bênção, a bênção que Deus tem para te dar. Ele sabe como fazer isso. Então a primeira coisa que eu vejo aqui é que o diabo persegue o povo de Deus. Perseguiu lá e persegue hoje, de várias maneiras. Se ele não conseguir te tirar da igreja, mas ele vai te entristecer o espírito. E quando o nosso espírito é entristecido e entristecemos o Espírito Santo, é um caminho para a apostasia religiosa. Deixamos de ser fiéis a Cristo, deixamos de ter graça e na adoração a Deus, deixamos de ter desejo de estar no culto, nós desejamos muitas vezes estar em qualquer lugar, menos reunido com o povo de Deus. Por quê? Por causa às vezes de conversa que não tem nada a ver, mas o diabo sabe como trabalhar, ele sabe como armar o laço, ele sabe como entristecer o seu espírito, ele sabe como te machucar, ele sabe como entristecer, e você entristecido, entristece o Espírito Santo de Deus. Automaticamente você vai caminhar para a apostasia religiosa. Daqui a pouco um dia você vai na igreja, outro dia já não tem mais coragem de ir, aí do outro dia vai, outro dia não tem coragem, aí já fica 2, 3 domingos sem ir. Por que isso? Às vezes por causa, sabe, de charminho e por causa de conversa mole. Irmãos, vigia, irmãos, vigia. Essa igreja nos ensina muito. A essas pessoas, eles diziam que eram ricos, né? que era pobre, mas eram ricos. Agora há blasfemos que se dizem judeus e não são, mentirosos. O que mais existe no meio do ser humano é mentiroso. É por isso que Jesus falou que os mentirosos não herdam o reino dos céus. Diziam que era judeu, diziam que era cristão, mas não eram. O que mais existe no nosso meio, pessoa que mente com a cara deslavada, mentirosa. Ah, pastor, sabe, irmãos, fala a verdade, não mente não, não engana você e nem ninguém não engana não, você fala a verdade. O diabo persegue você, faz você mentir para ele te acusar diante de Deus, está vendo? É teu filho, mas é mentiroso, é mentirosa. Cuidado, irmãos, cuidado. Jesus sabia as duas classes. Tinha os cristãos verdadeiros, mas tinha o joio. E esse joio era mentiroso, era enganador. Está na sua Bíblia aí, versículo 10. E a blasfêmia se diz de judeus e não são. São mentirosos, são hipócritas, são irreverentes. Existe na lei, né? A falsa ideologia é crime, não é isso? A falsa ideologia é crime. E essas pessoas diziam uma coisa e não era.
Nós não podemos dizer que somos cristãos e não sermos cristãos verdadeiros. Então a primeira coisa que eu aprendo é que o diabo persegue o povo de Deus. Eu sei que ele persegue. Pastor, mas eu não vejo assim. Você não vê porque você não estuda a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada está cheia lá. Jesus contou parábolas e parábolas sobre isso. Vigiai, está atento. Olha, vocês têm que estar perseverantes. Vocês têm que estar acordados. Vocês têm que estar orando, jejuando, vigiando. Porque nós temos um adversário invisível. Ele não é mais poderoso que o nosso Deus. Mas o que ele puder derrubar, ele derruba. E não tem tamanho e nem título. Ele derruba mesmo. Derruba mesmo. E é o que ele quer. O negócio dele é derrubar as pessoas, principalmente o cristão. Então a primeira coisa que eu aprendo é que o diabo persegue o povo de Deus. A segunda coisa que eu vejo aqui é que a fidelidade nossa a Cristo, ela é uma exigência, não é uma opção, é uma exigência. Versículo 10 diz assim, ó: ser fiel até a morte, tirei a coroa da vida. Então, a nossa fidelidade a Cristo não é uma opção de vida, é uma exigência de Jesus. Quem escreveu isso aqui foi Ele, não sou eu que estou escrevendo, não é a igreja que escreveu, não é a sociedade bíblica que escreveu, foi Jesus que escreveu, ser fiel até a morte. Então eu vejo que isso é uma exigência. Se é uma exigência, é um mandamento, é uma ordenança, eu tenho que cumprir. Como é que eu vou ser fiel a Deus e dividir a minha fidelidade com Deus com qualquer outra pessoa? Jesus falou que ninguém pode servir a dois senhores, porque um dos dois você vai aborrecer. Um dos dois você vai aborrecer. Ninguém pode servir a dois senhores, porque um dos dois você vai aborrecer. Então nós que temos esse mandamento, você vai ver aqui que a nossa fidelidade é exigida. Por que isso? Porque a nossa fidelidade é o passaporte para a eternidade. É o passaporte, a nossa fidelidade, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Passaporte para a eternidade é a nossa fidelidade a Deus. Pastor, como que é ser fiel a Deus? Obedecendo a Deus, a sua palavra, procurando a cada dia melhorar. Irmãos, presta atenção nisso que eu vou dizer para você agora. Você não se converteu em 1966, viu? Você se converteu hoje, ou senão você tem que se converter. A conversão não é um ato único, a conversão é cotidiana. A regeneração é um ato único, que é o novo nascimento. Para mim ser fiel até a morte, eu tenho que converter todo dia. O que é converter? É mudar de situação. Fiz alguma coisa errada ontem que não agradou a Deus, eu tenho que ser consciente que hoje eu não posso fazer. Fiz alguma coisa hoje que eu sou consciente, amanhã eu não posso fazer isso. Isso é conversão. A fidelidade é o passaporte para a eternidade, mas depende da nossa conversão cotidiana. Porque nós cristãos, irmãos, nós erramos muito na questão da santificação posicional e a santificação progressiva. A santificação posicional é feita por Jesus através do Espírito Santo da regeneração, quando ele nos adota como filho de Deus. Essa é a santificação posicional, para o Espírito Santo habitar em nós e mudar a nossa vida. Agora a santificação progressiva é dia a dia, é buscar a Deus cada dia mais, é cada dia mais procurando Deus, intimidade com Deus, é oração, leitura da palavra, jejum, é tudo isso, é louvor e adoração dos meus próprios lábios, dos meus próprios sentimentos. Irmãos, você sabe que muitas vezes no nosso dia a dia, no nosso trabalho, hoje eu estava lembrando, eu tive um chefe que ele era desviado do evangelho, que era filho de um pastor, e ele contava uma história macabra que fez ele desviar. Isso aí não vê o caso, vou deixar para lá.
E às vezes nós estávamos trabalhando, ele falava para mim assim: irmão, vamos louvar o Senhor com o hino tal? Ele gostava muito daquele hino assim: minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, que o teu sangue carmesim. E aí nós cantávamos esse hino. Ele chorava. Falei: rapaz, volta para Jesus. Eu não posso. Por que você não pode? Porque eu não posso por causa disso, daqui. Rapaz, não é impedimento não. Deixa tudo essas coisas e volta para Jesus, rapaz. Mas sabe o que acontece? Irmão, se eu voltar para Jesus, a primeira coisa que vai acontecer, minha mulher vai me deixar. Olha só a situação. Se eu voltar para Jesus, a primeira coisa que vai acontecer, minha mulher vai me deixar. Olha só a situação. Bom, então você escolhe, eu, Jesus, a sua mulher, e você sabe da vida. A Bíblia exige ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Agora, se eu quero viver bem da maneira que me satisfaça, o materialismo pensa assim: viver da maneira que me satisfaz pessoalmente, mas não me precaver com o futuro, irmãos, eu estou correndo sério risco. Porque muitos evangélicos hoje estão vivendo assim, preocupados com o momento, não está preocupado com o futuro. O futuro do cristão já está determinado por Jesus. O nosso futuro é certo. A nossa eternidade com Jesus está garantida se nós somos fiéis a Ele. Só depende de nós. Ele já conquistou tudo para nós na cruz do Calvário, como aquele louvor que eu gosto muito. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Ninguém vai tirar de você. Agora você pode trocar por um prato de lentilha, por um copo de cachaça, por um cigarro, por um baseado, por um espino de tantas coisas que tem por aí. Por que isso? Porque está em você o querer. É a liberdade que você tem. A nossa fidelidade a Jesus e a sua palavra e ao seu ensino é o nosso passaporte para a eternidade. Só depende de nós agora. A passagem já foi comprada, já foi paga. A vida eterna já foi conquistada. Só depende da igreja agora, a fidelidade da igreja. Ô irmãos, hoje está difícil das pessoas entenderem isso. Está difícil, irmãos, as pessoas entenderem isso. Então eu vejo que a fidelidade é exigida. Não é opção de vida, é um mandamento, é uma ordenança. Por que isso, irmãos? A coroa da vida, ela está já preparada para aqueles que forem fiéis até a morte. E quando eu olho essa questão da coroa da vida, já está preparada, irmãos, veja bem uma coisa. Primeiro lugar que eu vejo é que eu tenho que ser santo, porque o Senhor que me chamou é santo. O que é santo, irmãos? É separado. É separado para o Senhor. Eu tenho que me separar cada dia mais pelo Senhor. Mas pastor, aonde eu vivo, aonde eu convivo, é lá que você tem que mostrar que você é santo. É lá que você tem que mostrar. Se mostrar que é santo na igreja, irmão, não é problema. Você está no meio dos santos. Agora você mostrar que é santo lá no meio do ímpio, não se assentar na roda dos escarnecedores, não participar da piadinha santa. Não, essa piadinha aqui é boa, você vai gostar dessa daqui. Começa com essa piadinha boa, daqui a pouco tem a piadona grossa. Cuidado com isso. Você é santo, é separado, é exclusivo para Deus. Outra coisa que eu vejo, irmãos, é que nós devemos ser perfeitos. A Bíblia fala isso. Devemos ser perfeitos como perfeito é nosso Pai que está no céu. Mateus 5,48, Jesus fala sobre isso. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O que é ser perfeito? Pastor, não existe um perfeito sequer. Existe o regenerado, o salvo em Cristo, aquele que procura buscar a santificação dia a dia, a santificação progressiva. Ele não atinge o estado da perfeição completa, mas ele está buscando, ele é perfeito naquilo que Deus chamou. Olha o que Deus falou para o capeta a respeito de Jó: viste meu servo Jó? Deus não falou que ele era perfeito,
mas na terra não tem igual ele. Irmãos, não é fácil não. Para nós garantirmos esse passaporte na mão, perder é fácil. Você perder um passaporte é fácil. Já está comprado, já está pago, já está tudo certo, mas perder é fácil. É só deixar da santificação progressiva, é só deixar de olhar para Jesus. Outra coisa que eu vejo, irmãos, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, fala sobre isso. Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário Satanás anda como leão, rugindo, procurando quem possa tragar. Ser sóbrio e vigilante. Irmãos, sobriedade fala exatamente do racional. Ser inteligente no dia a dia, na maneira de agir, na maneira de pensar. Ser vigilante, estar atento. Irmãos, o diabo sabe como fazer as coisas. Chegou uma pessoa, parou um carro aqui na frente, estava sentadinho na porta. Olha só como é a coisa. Olha só como é a coisa. Um carro, último tipo, 0. O senhor é pastor da igreja? Sou. O senhor pode me ajudar? Falei, depende. Ué, uma mulher, 2 cachorros dentro do carro, cachorro de raça, tudo enfeitadinho, cachorrinho, cachorro, aquela coisa toda. Falei, depende. Como depende? Eu falei, depende. Não sabe o que é? Eu preciso de 10 reais para colocar gasolina. Como é que uma pessoa tem um carro de 100 e tantos mil reais e não tem 10 reais para colocar gasolina? Falei, olha filha, é o seguinte, ó. Isso eram às 4 horas da tarde. Falei, olha, 8 horas da noite tem culto, isso foi quinta-feira. Aí o tesoureiro vai estar aí, viu tesoureiro? Eu joguei você na fogueira também. Aí o tesoureiro chega aí, 8 horas da noite, você conversa com ele, quem sabe ele tem 10 reais para te dar. Mas eu tenho que esperar até 8 horas da noite? Ué, se você quiser os 10 reais, tem. Você acha que a pessoa ia pegar 10 reais para colocar gasolina? Com certeza não, irmãos. Ela ia pegar 10 reais para comprar droga, porque já estava babando, o canto da boca babando, uma moça nova, bonita, um carrão daquele, 10 reais. Me arruma 10 reais para colocar gasolina. Pegou, parou, passou direto. Falei, Jesus querido. O diabo, irmãos, olha só, você já pensou? Aí eu tenho 10 reais, dou 10, porque eu não tem nem um centavo no bolso. Olha o que acontece, dou 10 reais, ela vai para a biqueira comprar droga. O que o capeta vai falar para Deus? Que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12, nós vamos estudar mais para frente, que o diabo é nosso acusador dia e noite. Aí, ó, pastor da sua igreja lá, ó, dando dinheiro para minha criada lá comprar droga. Irmão, vigia, irmão. Ser sóbrio e vigilante. Não vai. Irmãos, eu gosto de ver a pessoa como eu não quero dinheiro. O senhor tem alguma coisa para me comer? Tem. Então aqui, ó. Tem isso aqui, serve? Serve. Eu estou com fome. Eu não quero dinheiro, eu quero comida. Aí sim. Irmão, você tem que ser sóbrio, porque o teu acusador, ele te acusa diante de Deus, em qualquer situação. Ser precavido, porque o capeta sabe a macilada. Outra coisa que eu aprendo, irmão, sabe o que é? É que, sabe, irmãos, eu tenho que ser fiel, mesmo quando tudo se torne contra mim, e mesmo que eu veja que tudo ao meu redor está desmoronando, eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser sóbrio, tenho que ser consciente que eu tenho um Deus no céu olhando e cuidando de mim. Jó perdeu tudo, cada notícia que chegava era uma derrota para a vida de Jó. Mas ele disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Você pode conquistar muita coisa aqui nesta vida, mas você não vai levar casa, você não vai levar carro, você não vai levar dinheiro, você não vai levar nada. Você vai levar a tua salvação, que Jesus conquistou na cruz do Calvário para você, que é o teu passaporte. A única coisa que você vai levar é a coroa da vida conquistada por Ele, devido ao teu esforço aqui na terra agora. Jesus já conquistou tudo de graça, fez tudo por você, mas agora você tem que ter esforço para você chegar na eternidade e dizer assim, ó,
combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, lutei, não desanimei, perseverei, persisti, vou em frente, não vou retroceder, eu vou adiante, porque o meu Deus é comigo. Oh, irmãos, esses cristãos aqui da igreja de Esmina, tinha tudo. O imperador está perseguindo, está queimando os cristãos. Vão, como diz a rapaziada, vamos dar linha para a pipa. Não, nós vamos perseverar, vamos até o fim, porque Jesus está voltando. O que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo uma outra coisa importante: ser fiel até a morte depende de mim única e exclusivamente. Lembra o caso lá em Atos capítulo 7, do nosso irmão Estevão, que foi apedrejado? Por quê? Porque falou a verdade. Mas quando ele estava morrendo, e tiraram as vestes dele e lançaram nos pés do jovem chamado Saulo, Estevão, a Bíblia fala que ele viu o céu aberto e Jesus sentado à destra de Deus, e assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ser fiel até esse ponto, irmãos, não é fácil. O nosso clamor, a Bíblia fala que não chegou ainda ao sangue, como diz Hebreus capítulo 12. A nossa luta não chegou até o sangue. O nosso clamor não chegou até o sangue. A nossa luta não chegou ainda a nós desesperarmos da vida. Não chegou a esse ponto, não. Não chegou a esse ponto. Então nós temos motivos de sobra para glorificarmos o Senhor e irmos em frente com o Senhor. A vida cristã, como muitos dizem aí que a vida cristã é uma vida de flores, irmãos, não é bem assim não. A vida cristã tem flores, tem momentos de prazer, de gozo, mas a vida cristã, você vai ter luta, você vai ter decepção, você vai ter desilusão, você vai ser provado, você vai ser angustiado, mas você tem um Deus que cuida de você em qualquer situação, porque nós temos uma palavra que diz assim, tem uma palavra que diz assim, bem clara para você: Deus é o nosso socorro e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Pelo que não temeremos, ainda que o mar se revolte, que as ondas bravias espumejam, tudo aconteça contra você, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Quando você confia em Deus, entrega sua vida com Deus, as provas desta vida não vai abalar sua vida, não vai abalar sua fé. Pelo contrário, vai dar ânimo para você continuar seguindo ao Senhor Jesus Cristo e glorificando ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?